Gente, bem-vindo. Pode ficar de pé um pouquinho, Melo, por favor. Tem mais alguém, gente? Alan, fica em pé, por favor, mano. É o tio de Alan feliz, gente, ó. Alan, alegria ter vocês aqui. Como é que a gente recebe o pessoal, gente? 1, 2, 3. Tá muito fraco, velho. 1, 2, 3. Valeu aí pela visita de vocês. Quem estiver mais perto, levanta do lugar, vai lá, dá um abraço, por favor. É uma alegria ter vocês aqui hoje com a gente. Grande Melo. Trouxe gaita hoje, Melo? Não, né? Abandonou, foi, filho? Ó lá, viu? Não abandone. Melo é um amigo de muita longa data. Alegria ter você aqui hoje. Gente, queria pedir o ATM para pedir o pessoal que está aí, ó, adiantar para vir. Não vamos dar pausa hoje não, já vamos direto. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus. Eu vou pregar essa palavra hoje com a sugestão de Paulinha. Paulinha que falou para eu repetir essa palavra. Não porque repetir aqui, que eu não preguei essa palavra aqui. A gente teve um encontro de oração. A gente tem uns encontros de oração que acontecem nas quartas-feiras, às 6 da manhã. É só para quem está precisando mesmo, não é não, pessoal? Quarta-feira, 6 da matina, a gente lá orando junto. Só para quem está precisando. É pelo Zoom, quem quiser participar, procura a gente que eu te digo como fazer parte. É online, você pode participar de onde você estiver. É muito legal. São alguns encontros que a gente tem de terça para quarta-feira. A gente se reúne 5 da tarde na terça, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia na quarta e 5 da tarde. Todos esses horários para a gente fazer orações e intercessões. E, dando tempo, a gente ministra alguma palavra, alguma coisa. E aí, foi muito legal que a gente ministrou essa palavra aqui. E realmente foi um dispensar de Deus, um prêmio de Deus para a gente ali. E a gente decidiu trazer essa palavra hoje à noite. Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Eu quero pedir o pessoal do ATM mais uma vez, para poder pedir o pessoal para vir para cá. É Márcio que está fazendo essa festa aí, né? É aniversário dele hoje. É você, né, Márcio? Venha para cá, venha. Bota o povo para dentro. Ah, Lindo também estava lá fora. Está explicado, pessoal. Está explicado. É por isso. Pulei a pausa hoje, meu lindo. Eu falei assim, agora a gente já sabe por que estava essa zoada toda lá, era lindo. Irmãos, abre aí, por favor. Mateus 5, a partir do 23. Mateus 5, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor, acharam aí? Diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, traze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Senhor, fala conosco na Tua palavra, nessa noite.
Senhor, nós valorizamos a Tua palavra, aquilo que o Senhor ensinou, e desejamos não somente ouvir, mas colocar em prática essa palavra. E sabemos que isso só é possível se o Senhor mesmo nos capacitar, porque sem Ti a gente não pode fazer nada. Mas nos ajude, e me ajude também a conseguir comunicar com os meus irmãos essa palavra nessa noite. Eu sei que não é a mesma coisa de quarta-feira, quando eu ministrei ela. Cada momento é um momento. Mas eu sei que o Senhor pode também dispensar algo sobre as nossas vidas, hoje aqui, de forma especial, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem nessa noite é Deus e a economia do perdão. Vamos falar juntos? Deus e a economia do perdão. Alex, a única vez que eu pensei em economia e perdão estar juntos é se eu conseguisse alguém que perdoasse todos os meus boletos que já estão, alguns vencidos e alguns outros a vencer. Então, se alguém perdoasse isso, eu ficaria muito feliz. Mas por que eu usei esse termo economia do perdão? Porque economia digamos assim, é a forma como alguém lida com algo, administra algo. Então seria como é que Deus vê, enxerga e administra essas questões do perdão. Como é que Deus lida com isso? Será que a gente está no mesmo entendimento de Deus? Geralmente quem mexe com a economia lida com a gestão da coisa, a administração das coisas, daqueles recursos. Não é isso? Ainda, quando a gente fala sobre isso, é para dizer que Deus tem um jeito específico de lidar com isso, com esse assunto, com essa questão do perdão. E que a gente precisa dar uma atenção a isso. Todos nós que estamos aqui, por exemplo, vivendo no Brasil, de alguma maneira, a gente fundamenta algumas decisões nossas sobre como é que funciona a economia brasileira, não é assim? Você decide como é que vai gastar seu dinheiro. Quem tem grana sobrando e vai investir, vai pensar como vai investir a sua grana, pensando dentro de como funciona a economia, o melhor lugar para fazer uma poupança, um investimento, essas coisas. E nós, no que diz respeito a essa palavra dessa noite, precisamos também saber que posições a gente deve tomar, entendendo que Deus lida de uma determinada forma com a questão do perdão. Porque se a gente faz algo diferente, fora da economia de Deus, a gente vai se dar muito mal. A vida não vai fluir, não vamos conseguir ir adiante. Então, a ideia da mensagem de hoje é fazer-nos entender como essa economia de Deus e se isso está valendo para a gente. Ou se a gente, de repente, está funcionando de uma maneira equivocada, para que a gente possa hoje ajustar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Esse texto que a gente leu agora é um texto de Mateus, o quê? 5, do 21 ao 26, não foi isso? Esse texto, do 23 ao 26, não é isso? Esse texto que a gente leu, ele está dentro de um trecho da Bíblia que é chamado Sermão do Monte. Ele é uma pregação extensa que Jesus fez e Jesus trouxe nessa pregação uma série de coisas fundamentais sobre Deus e sobre como o reino de Deus é e funciona. Fundamentais. Isso está aí na sua Bíblia em Mateus 5, 6 e 7. Depois em casa, quem quiser, dá uma lida nesse pedacinho. É um momento que Jesus sentou no monte, todo mundo sentou em volta e ele aí, mandou ver. Trouxe tipo uma aula condensada de reino de Deus
para que a gente pudesse entender. Algumas pessoas dizem que se a Bíblia toda se perdesse e se deixasse, por exemplo, só esses 3 capítulos, já seria o suficiente para a gente entender o que é que Deus espera dos seus filhos, dos seus seguidores. Olha que coisa interessante. Mas já que a gente tem a Bíblia toda, não vamos ficar só neles, né? Eu estou falando, quantos aqui já leram o Sermão do Monte? Levanta. Bastante gente já leu. Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que quando a gente olha para um texto da Bíblia, é importante a gente olhar para o seu contexto. E nesse texto aí que a gente está lendo, ele tem um contexto anterior e um posterior. Vamos dar só uma olhadinha bem rapidinho. Se você olhar uns versículozinhos antes, sei lá, a gente começou a ler do 23. O 21, por exemplo, diz assim, ó: ouvistes o que foi dito, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Tem outras coisas que vêm antes, mas vamos olhar um pouquinho depois também. A gente leu até o 26. Olha o que diz agora o 27. Quando chega no 27, ele começa a falar sobre adultério. Ele fala assim: ouviste o que é que foi? Vocês ouviram o que é que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, ele está falando sobre a questão das intenções e do pensamento, muito mais do que as ações, né? As ações, óbvio, a gente deve corrigi-las. Mas antes mesmo das ações, precisamos entender que Deus já enxerga as nossas intenções e o nosso coração. Então veja que ele está tratando de um assunto de atitude e comportamento, lidando com questões como uma discussão com a pessoa, se encolerizar, se enraivar com alguém, e depois, inclusive, tratando de coisas que vão fora da atitude, vão apenas dentro do coração. Isso significa que o texto que nós lemos, ele tem um respaldo para Jesus, não somente na questão da atitude, mas no entendimento e no coração da gente com relação ao perdão. E essa aplicação interior que eu quero discutir conosco hoje aqui nessa mensagem. Porque perdoar, a gente pode falar assim, ó, eu te perdoo. Mas precisa vir de onde? Do coração. Porque não é somente uma atitude externa, precisa ser uma atitude do interior. Amém? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, para fazer isso, para a gente comentar sobre isso, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês no texto é o que diz aqui no versículo 23. Se, pois, você vem trazer a tua oferta ao altar, e ali você lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. A nossa vida, dentro da economia de Deus, tem aspectos que envolvem ofertas a Deus. Por exemplo, quando a gente vem aqui hoje à noite e presta um culto para Deus, o que é que você está fazendo? Nós estamos apresentando uma oferta para Deus. Que oferta é essa? Oferta de louvor, sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor. Quando nós louvamos, glorificamos, nos reunimos aqui, estamos trazendo a Deus a nossa oferta de vida, oferta viva. Rogo-vos, pois, meus amados irmãos, que apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso está lá em Romanos capítulo 12. Então, se a gente não entender isso, a gente vem para cá achando, por exemplo, que a gente veio ser servido e não para servir.
Quantos entendem que nós viemos aqui para servir e não para ser servido? Dá um glória a Deus. Amém? Essa é uma atitude que a gente precisa ter para Deus. É óbvio que quando a gente se relaciona com Deus, a gente até pensa assim, poxa, quem sou eu para dar nada para Deus, velho? Deus é que tem tudo para me dar, eu não tenho nada para dar para Deus. Mas na relação com Ele, Ele requer que você venha e apresente o quê? A tua oferta. Porque Ele quer você participante da vida dEle. Quando você for apresentar a tua oferta, e ali tu te lembrares que tem um irmão que tem algo contra ti, deixa a tua oferta. Vai primeiro reconciliar com teu irmão e depois volta e traz tua oferta. Olha a economia de Deus começando a se apresentar. Deus quer de nós oferta? Sim. Mas na economia de Deus tem uma coisa mais importante do que a oferta que podemos o quê? Apresentar. Alex, você quer dizer que tem algo mais importante do que eu vi aqui hoje no culto e cultuar o Senhor? Tem. Tem. Você pode até ter vindo. Não tem problema. Que bom que você veio. Porque, de repente, é a oportunidade de você sair daqui hoje com uma atitude diferente de vida. Dentro da economia divina. Amém? Deus valoriza mais a nossa atitude de perdão e reconciliação do que o culto que podemos apresentar para Ele, a oferta que podemos apresentar para Ele. Apresentar-se com uma oferta diante de Deus, ignorando a prioridade da economia divina da reconciliação, é tosco, galera. É bizarro. Não faz parte do reino de Deus. Mas, infelizmente, o pensamento religioso parece que, às vezes, é contrário a esse. Parece que aquelas pessoas que vivem um ritualismo vazio, uma religião meio sem buscar referência em Deus, elas acham que podem continuamente apresentar a sua vida, suas ofertas, o seu culto a Deus, como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não tivesse nem um pouco preocupado de como é que andam as nossas relações, o quê? Interpessoais. E não funciona para Deus desse jeito. Para Deus não funciona desse jeito. Se você abrir sua Bíblia aí em 1 João, vai lá, por favor. Primeira carta de João. É lá no finalzinho. Capítulo 4. A partir do 19. 1 João, capítulo 4, a partir do 19. Acharam? Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga aí, porque Ele nos amou primeiro. Agora olha só o 20, pessoal. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, o quê? Também ame o seu irmão. Olha só que interessante, irmãos. Significa que se eu digo que estou vivendo e amando a Deus, isso precisa ter um reflexo prioritariamente na minha dinâmica dos meus relacionamentos. Ou seja, se eu entro e saio de igreja, como seria bom, já pensou se toda vez que você pegasse uma bicicleta, parasse dentro da garagem, na hora que você abrisse a garagem no outro dia, estava um carro lá, porque a bicicleta ficou ali dentro, virou carro, porque aquela garagem foi feita para carro. Então você bota a bike e sai um carro. Já pensou, você ficava rico, não ficava não? Mas não é assim. Tem gente que pensa que entra e sai da igreja, vira crente. Basta entrar nesse lugar, ficar parado aqui dentro, estacionado, quando sair já é crente. Não, irmãos. Se não dermos ouvidos aos ensinamentos de Jesus e pô-los em prática, não há transformação nas nossas vidas. Só há transformação quando a gente se abre
para isso. Se abre para o que Jesus fala, dá importância, está disposto a mexer nas nossas prioridades, colocando as nossas prioridades primeiro, encaixando nas prioridades de quem? De Deus. Então talvez a pessoa diz assim, poxa, mas eu estou com prioridade agora de dar minha oferta, eu quero dar minha oferta. E o Senhor diz, para. Talvez seja uma prioridade para você, mas não é para mim. A prioridade para mim é que você primeiro vai lá e se reconcilie com o teu irmão. Quantos estão comigo até aí? Não dá para a gente entender que pode haver qualquer movimento de adoração a Deus sem que a gente esteja debruçado a viver e obedecer à direção de Deus no perdão nas nossas vidas. Eu não tenho como apresentar um culto para Deus e Deus receber meu culto de qualquer jeito. Não dá. Deus, Ele pede para a gente ajustar as coisas. Veja que Deus não está lhe rejeitando quando Ele faz isso. Ele está apenas dizendo para você, você precisa consertar isso, ajustar isso e traga a tua oferta. Que Ele fala depois, vai lá primeiro, faz isso tudo e depois o quê? Traga a tua oferta. Então não é que Deus está rejeitando você ou a sua oferta, Ele somente quer que você entenda que existem prioridades para Ele, amém ou não? Aleluia. Então existem prioridades na economia de Deus que a gente precisa respeitar. Perdão não é uma coisa que na economia de Deus é uma coisa barata. É uma coisa sem importância. Eu poderia dizer para vocês, irmãos, que perdão é o principal assunto de Deus em todos os tempos. Foi para o perdão que Cristo morreu na cruz, irmãos. Cristo morreu na cruz para dar perdão a nós dos nossos pecados. Como eu posso viver sem compreender isso? Ou sem deixar que isso permeie também a minha vida? O perdão para aqueles que já conhecem a Deus não é uma coisa que você pode escolher, optar. Quando você não perdoa, você está roubando de Deus. E aí não tem oferta que cubra esse rombo, desse roubo, dessa corrupção que você está fazendo a respeito do perdão. Por que eu digo isso? Porque o perdão é algo divino, gente. O perdão é um lance de Deus. Ele apenas nos envolve no processo. Mas é uma coisa que pertence a Ele. Essa coisa do perdão. Você que já conhece a Deus não tem direito de não perdoar. Por quê? Porque você já foi primeiro o quê? Perdoado. Se tem alguém que poderia te aprisionar por toda a eternidade, por causa dos teus erros, esse alguém era Deus. No entanto, Ele decidiu o quê? Perdoar. E lhe custou muito caro, como eu falei, custou o sangue do Senhor Jesus. Então pense no seguinte, é como se estivesse jorrando da parte de Deus continuamente uma cachoeira de perdão continuada por toda a eternidade. E em algum momento você é a pessoa que vai estar num determinado lugar apenas para canalizar um pouco daquilo sobre a vida de uma pessoa, de alguém. Não é você quem gera, não é você quem produz. Você vai ser apenas naquele momento o quê? Um canal do perdão que está sendo gerado aonde? Em Deus. Então como é que eu vou reter isso? Você tem alguém com quem você está magoado, ferido, ou que você sabe que essa pessoa tem algo contra você?
Você está aqui agora, sentado nesse culto, ou quem sabe você que assiste essa mensagem aí, você está com alguém agora, com quem você está com rusga, com rixa, com ira, com o coração ofendido, com o coração cheio de rancor, de raiva. O Senhor te trouxe então até aqui só para poder te dizer, olha, hoje você vai precisar levantar, deixar a tua oferta e ir procurar fazer essa reconciliação, para depois você realmente apresentar um culto para mim. Para você, de fato, apresentar um culto verdadeiro para mim. Porque entenda, nós estamos aqui todos, não estamos? Ninguém tem como julgar o outro aqui sobre o que é o culto verdadeiro ou falso de um e de outro. Tem? Não tem. Mas Deus sabe? Hã? Deus sabe. Deus sabe se aonde tem culto verdadeiro acontecendo e aonde não tem culto nenhum acontecendo, ou um culto falso. Um culto apenas exterior, hipócrita, falso. Ele sabe. Ele sabe aonde está o que é verdadeiro e onde está o que não é. E a palavra de Deus diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não de forma falsa. E nós estamos vendo aqui hoje que tentar cultuar a Deus sem resolver as nossas questões interpessoais é inválido. Invalida o teu culto. E aí talvez você se pergunte, rapaz, eu não sei por quê que eu estou tanto tempo buscando tal coisa, ou parece que minha vida está meio travada, Opa, parece que o texto falou sobre isso. Parece que o texto falou que quando você não faz isso, alguém te entrega para um juiz, o juiz chama o oficial vem, pega você, bota você aonde? Dentro de uma prisão, e você fica preso ali até pagar o quê? O último centavo. Se você não compreende a economia de Deus, você acaba aprisionando e gerando um monte de consequências ruins para a sua própria vida. Não é nem para a vida da outra pessoa, é para você mesmo. Temos a opção, então, de não perdoar? Não temos. Essa opção não nos é dada. Talvez você que está, alguém que pode estar me ouvindo, fale assim, poxa, eu não sabia dessa. Se você não conhecia o Evangelho, até se dá uma desculpa, a sua ignorância, não saber sobre isso. Mas quem conhece o Evangelho, a palavra, sabe que perdão não é uma coisa opcional. Sabe ou não sabe, pessoal? Perdão é o fluxo divino. É o próprio fluxo divino. A coisa é tão séria que olha o que Jesus faz quando está ensinando a oração. Pessoal, eu acho que esse ano tem dinamite sendo vendido nesses... Só pode ser, não é isso não, pessoal? Eu estou achando um pouquinho exagerado, não está não? Porque tem horas que está vindo cada uma que parece uma banana de dinamite mesmo. Não parece mais fogo de artifício. Ai. Voltando. A coisa é tão séria que Jesus, quando estava ensinando os discípulos a orar, dentro dos princípios contidos na oração do Pai Nosso, tem assim, ó. Abra aí em Mateus de novo. Agora vai no capítulo 6. Versículo 12. Mateus 6, 12. Olha o que diz. Na oração do Pai Nosso diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas como se isso aqui na oração já não bastasse, depois da oração ele tem um adendo. Versículo 14, olha só, a oração já terminou, não é isso? A oração já terminou, termina no 13, não é isso?
Aí ele, para enfatizar a coisa, olha o que é que ele diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ô Alex, você acabou de dizer que Deus está derramando uma cachoeira de perdão por toda a eternidade, e aqui o texto está dizendo que Deus não vai me perdoar as minhas ofensas. Porque se você não perdoa, você não entra debaixo da cachoeira de perdão de Deus, amém ou não? Se você não anda na música do perdão divino, você também não cumpre o perdão divino sobre a sua vida. Se Deus está tocando a sua música de perdão e você está aqui tocando uma música de rancor, de ira, de amargura, de ódio, você não vai ver se cumprir na tua vida o perdão de Deus. Não é porque Deus não queira te perdoar, não já tem até te perdoado desde a cruz. É porque não vai se cumprir na tua vida. Não compensará o cheque do perdão, porque você está fora do mover de Deus nesse sentido. Quantos entenderam isso, irmãos? Aleluia. Então, ou a gente entende isso, ou não vai para frente. Ou seja, eu vou lá pedir perdão a Deus. Aí Deus diz, olha, eu vou te perdoar, na mesma medida que você perdoa. Você é alguém que perdoa? Ah, Alex, eu sou uma pessoa difícil de perdoar. Pronto, então você vai ser uma pessoa difícil de obter perdão da parte de Deus. Fala aí. É a verdade. Tem alguma coisa diferente escrita, irmãos? Agora, a gente vai construindo a nossa vida com uma economia diferente da economia de Deus. Às vezes... Oh, eu estou achando que é o... Às vezes a gente... Pô, ficou até bom, não foi? Não sabia que uma bateria fazia tanta diferença assim, cara. Enfim. Como é? Às vezes a gente está construindo a nossa vida numa economia diferente da de Deus. E achando que tudo vai dar o quê? Certo. Não, vai fluir, vai acontecer, não, vai dar tudo. Não vai não, pessoal. Não vai. Porque eu vou dizer para você uma coisa. Ainda que você consiga, preste atenção, com seus próprios recursos, garantir um modelo de vida sem perdoar, porque isso acontece. Tem muita gente que consegue bancar um modo de vida que aparenta estar tudo bem, sem perdoar. Sabe o que é que vai acontecer? Quando chegar no último dia, no juízo, você vai dizer, oi, Senhor, estou aqui. Toma aqui meu cartão, passa aí, minha entrada. Ele vai dizer, sua entrada, não te conheço. Não te conheço, nunca, não sei quem é você. Como assim, Senhor? Eu frequentei a igreja, o senhor viu como eu tive uma vida até próspera lá na terra? Próspera? O que você chama de próspera? Os bens que você possuiu? Porque para mim prosperidade é o quanto você fluiu da minha vida em você. O quanto nós nos conhecemos e quanto você viveu em comunhão comigo na terra. Não te conheço. Aí a pessoa vai tomar um choque. Por quê? Porque ela achou que garantindo um modelo de vida aqui, que aparentemente, sabe, pode até pisar em gente, sair pisando em todo mundo, fazendo e acontecendo do jeito que quer, vai chegar um dia na presença de Deus e vai ser acolhido, sem fazer conserto. Não vai. Não vai. O Senhor disse, para tudo. Deixa aí a tua oferta.
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Você está disposto a perdoar, irmão? Ou você está guardando rancor de pessoas aí agora? Eu diria para você, saia daqui hoje com urgência para resolver os teus pepinos interpessoais. Saia daqui com urgência e no poder do Espírito Santo e da palavra para resolver os teus pepinos. Para tu poder ver se terça-feira, se tu chegar no culto, ou quinta, ou sábado, ou domingo, tu chega para apresentar um culto e uma oferta o quê? Verdadeira e completa diante do Senhor. Amém ou não? Não fica se enganando. Não vive religiosidade, vive Jesus. Vive o que Jesus está falando. Jesus não quer os ritos simplesmente cumpridos. Jesus quer que a vida dele permeie a nossa vida e toque todos que estão em volta. E uma das coisas, ou talvez a coisa mais essencial de todas, é essa coisa do perdão. Alex, mas você não sabe o que é que me fizeram. Eu fui abandonado, eu fui isso, eu fui aquilo. Meu irmão, eu passei por lutas, eu passei por uma situação de abuso emocional, até físico. Não importa, nada disso se justificará no mundo espiritual. Você precisa se empoderar no Espírito Santo, você precisa receber essa enxurrada de amor de Deus com propriedade e liberar o perdão para quem te feriu e quem te magoou, porque senão quem vai ficar preso nisso aí é você. Alex, você fala parecendo que como se fosse tão fácil. Não, eu não estou te dizendo que é fácil. Eu estou te dizendo que é a vontade de Deus para você. E que você precisa viver isso. Fácil não é. E cada um tem o seu desafio em alguma coisa. Fácil não é. Mas eu posso te dizer, essa é a vontade de Deus para você. E segundo, o Espírito Santo está pronto a te capacitar para que você viva isso. Amém ou não, pessoal? Quando você perdoa, gente, isso é um baita sinal, sabe de quê? De maturidade de vida, maturidade cristã, de crescimento em Cristo, no entendimento do amor de Deus, mas também como ser humano, emocionalmente, você mostra evolução, você cresce quando você aprende a perdoar quem te feriu. Você se libera, você fica livre. Falta de perdão, prisão. Vai parar onde? Na prisão, até pagar o último centavo. Você acha que paga? Hã? Não paga nunca, pessoal. Para que o perdão existe? Para uma coisa que não tem como ser paga exatamente. Porque se desse para pagar, pagava. Mas as coisas que fazem conosco, não tem dinheiro no mundo, não tem nada que a pessoa possa fazer para pagar. A gente precisa, de fato, perdoar. Ah, Alex, mas o que fulano fez foi imperdoável. É exatamente para esses casos que o perdão existe. E eu não sei por que Deus escolheu esse grupo de pessoas para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra, mas eu tenho certeza que tem objetivos aqui. E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo está conferindo aqui no meu coração, que tem muita gente que precisava ouvir exatamente isso aqui hoje. Abra teu coração e deixa Deus trabalhar. Amém ou não? Perdoar é sair de uma vida narcisista, egoísta. Porque quando você não perdoa, significa que você acha que você é melhor do que o outro. E nós não somos melhores do que ninguém. A gente é tudo a mesma coisa, pessoal. A gente acerta umas vezes e erra muito mais do que acerta. Como é que a gente não vai perdoar? A gente tem que sair dessa vida orgulhosa, onde eu é que estou, meu ego é que está no centro. Não, Deus está te dizendo, perdoe. Por que eu tenho que perdoar? Porque Deus está dizendo, vai lá e perdoa. Vai lá e te reconcilia.
Eu não preciso de nenhuma outra razão? Não. Principalmente quem já recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Apenas uma voz do Mestre é o suficiente para a gente ter que levantar e fazer exatamente aquilo que Ele nos disse para fazer. Porque a vida cristã é feita disso. A vida cristã é Cristo. É viver para Cristo, é obedecer a Cristo, é seguir a Cristo. É ser orientado por Cristo, é ser capacitado por Cristo. Essa é a vida cristã. E como falamos, existem consequências. Quando nós não perdoamos, a gente fica preso. Eu vou dizer para você, tem gente deprê, não estou dizendo que todos os casos de depressão, ansiedade ou medo são isso, tá? Não faz esse reducionismo, porque não é o que eu estou fazendo aqui. Mas existem casos onde a pessoa está passando por uma série de problemas de ordem emocional e até psicológica e até física, porque somatiza para o corpo, amargura, ódio, tudo isso somatiza para o corpo e gera enfermidade no corpo. Dispara, desregula substâncias, provoca nódulos, provoca situações, provoca coisas ruins. Não vou nem citar nome. Provoca coisas ruins. Somatiza. Por quê? Porque está guardando rancor, um ódio mortal de alguém. Para que isso? Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus deu a vida dele por nós naquela cruz. E nós não somos essas Coca-Cola, não. Ele deu a vida por nós, pecadores miseráveis. Ele deu a vida dele santa por nós. Eu pensei pelo menos de você dizer obrigado, Senhor, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sentimentos de vingança. Tem gente que não fala. Tem gente que é crente, que é retado, não fala nunca que está com amargura. Mas está. Só não fala. Mas está. Aí, um dia, que a pessoa com quem tinha uma dificuldade tem um problema, aí fala, sabia? Só falta fazer assim, ó. Bem feito. É o capetoso lá na pessoa, guardado lá dentro. Só que ela fica na dela. Fica quietinha, ó. Só que na hora da queda do adversário é que manifesta o que estava lá. Olha aí, ó. Bem pouco. Porque já estava lá dentro. Só estava o quê? E Jesus explica que não se trata, irmãos, de exterioridade. Se trata do que é dentro. É por isso que você não tem que só fazer uma resolução externa. Você tem que ter uma resolução interior do teu perdão. Amém ou não? Porque talvez você já foi a pessoa em obediência a Deus. Você já foi a pessoa e falou assim, olha, eu vim te pedir perdão por tudo isso que a gente passou. Eu alimentei aí uma amargura, um rancor. E você falou isso em obediência a Deus. Mas talvez você não foi a Deus ainda para purificar o teu coração. E precisa. Porque senão você vai fazer uma coisa da boca para fora e é uma outra verdade da boca para dentro. Que é a verdade que conta. A pessoa está na inocência dela, resolvida. E você ainda continua com o quê? O pepino na mão para resolver. Como é que resolve isso, Alex? Indo à cruz, olhando para a cruz. Olhando para Cristo. Vendo o que Cristo fez na cruz. Dizer assim, olha, Senhor, eu estou pegando isso aqui, colocando na tua cruz. E eu quero sair daqui livre desse fardo que me carrega. Que eu estou carregando. Tome sobre você esse fardo. Eu quero entregar isso aqui nas tuas mãos. Faça isso. Enquanto você estiver sentindo qualquer coisa, faça isso. Peça ao Senhor que te dê a oportunidade. Ele vai te dar a oportunidade, talvez, de você encontrar essa pessoa.
e de você ter uma nova atitude diante dela em Cristo, que vai limpar completamente o teu coração. Alex, e se essa pessoa não existir mais? Vá a Deus e converse com Deus e libere a vida da pessoa. Eu não vou fazer igual os coaches que mandam tu ir lá no túmulo da pessoa, não. Use sua cabeça inteligente. Feche os seus olhos e lembre do que está escrito. Que o justo pagou pelos injustos. Que houve um sangue que foi derramado por mim e por você. E isso é suficiente para te libertar dos teus perrengues, das tuas amarguras e do teu ódio. O sangue de Jesus derramado na cruz. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Eu clamo o sangue de Jesus. E todo espírito de ódio, que se alimenta de ódio e amargura, está trazendo coisas terríveis sobre a tua vida. Nós agora anulamos o poder desses inimigos em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Não tem poder contra a tua vida. Levanta daqui hoje para resolver os teus pepinos. Aleluia. Quando você perdoa, você restaura a sua saúde espiritual, porque tua oferta começa a chegar livre para Deus. O seu fluxo com Deus. Você fica melhor emocionalmente, você melhora emocionalmente. E até fisicamente você melhora. Você fica mais leve, você fica mais livre, solto. Por que você está carregando esse fardo aí? Leve até Jesus. Amém? Quarto ponto. Aparentemente, para aquela pessoa que o texto fala, ela ia cumprir o seu objetivo religioso, o seu culto. E ela foi interrompida disso. Ou seja, nós, pelo texto da Bíblia, nós entendemos que pode ter rituais religiosos que não têm nenhum valor diante de quem? De Deus. Que existem atitudes religiosas nossas que para Deus não valem nada. E eu ainda vou dizer mais uma coisa para vocês. O mundo, os que ainda não foram alcançados, estão carentes de ver algo de Deus na vida dos filhos de Deus. Porque eles estão cansados de ver pregação e igreja aberta. Muita gente está cansado já de ver, sabe o quê? Igreja aberta e pregação. Só que no dia a dia, no trabalho, na escola, na família, quando lida com o crente, cadê a luz de Cristo lá? Cadê o perdão lá? Não está. Aí é barril, meu irmão, aí complica. Como é que vai ter a luz de Cristo ali? Se você, que é um servo, uma serva de Deus, não se dispuser a viver o perdão ali aonde você está, é preciso perdoar e deixar, irmãos, esses rituais religiosos vazios, pois essa não é a prioridade de Deus. E olha que eu estou falando hoje do perdão, mas eu poderia usar essa mesma reflexão sobre a questão da justiça. Quantas vezes a gente fala de Deus, mas a gente não é justo com as pessoas nas nossas relações? Quantas vezes? E o que é ser justo numa relação? É você dar àquela pessoa dentro de uma relação aquilo que Deus direciona que seja dado. Aquilo que é o correto diante de Deus. Você não dá. Está sendo injusto. Olha que hoje nós estamos falando somente de quê? Do perdão. Andar com Deus é obedecer a Deus. Quinto ponto. Acho que foi esse assim que chamou mais a atenção de Paulinha no dia, e a gente vai concluir com esse. Nós não servimos a um Deus que aceita suborno. Porque se você quer apresentar uma oferta para Deus
Tipo, bota um pano quente em cima do meu pepino, o que é isso? Seria um suborno. Seria como se você tivesse numa iniciativa de querer fazer Deus relevar aquilo que é a prioridade dele ali no cumprimento da justiça, do que ele precisa ser na sua vida, em troca de sua oferta. Nós não temos um Deus subornável. Ele tem a economia dele e ele vai agir conforme isso. E não adianta, não tem tamanho de oferta. E eu acho interessante uma coisa, irmãos, que às vezes a gente está disposto a dar qualquer coisa, menos aquilo que é o de fato que Deus está querendo que a gente dê. 50 mil reais. Ok. 100 mil. Opa. 1 milhão. Perdoar fulano. Nem que me mate. A gente às vezes está disposto a rodar 4 mundos para fazer o que a gente quer, mas a gente não quer estender a mão daqui para ali para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não vai adiantar. Ou você coloca isso na tua prioridade. Deus não bota isso como uma coisa, uma pendência que Ele pode ir lidando com você enquanto isso. Não. Deus não é um juiz que você manda um depósito lá, o Pix, para Ele, e Ele pega teu processo e bota embaixo lá, esconde em algum canto. Aqui no Brasil não tem isso não, graças a Deus, né? Deus não é esse tipo de juiz. Deus é um juiz assim, ó. Todas as vezes que você vai na presença dEle, Ele está com o seu caso na mesa. Na mesa. Aí Ele diz, bom filho, e aí? Você está na minha presença hoje? Está tudo bem? Tá. Vem cá. Tal coisa que eu te mandei tu resolveu? Não. E tal coisa? Também não. Legal. Eu não vou nunca botar minha relação com você em xeque por causa disso. Pelo menos, por enquanto, né? Dependendo da dureza do teu coração. Mas, deixa eu te dizer, não flui nada aqui enquanto você não obedecer o que eu estou te mandando. Não adianta. Sua vida vai ficar embarreirada, impedida, porque trata-se de você. Trata-se de você, não trata da minha bênção. A minha bênção está disponível. Trata de você desobstruir o caminho com aquilo que eu estou deixando para você obedecer e fazer, que eu estou mandando você fazer. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor hoje? Quando a gente esse ano está falando sobre o tabernáculo, quando eu falo sobre a palavra tabernáculo, quantos lembram aqui o que é? O que é um tabernáculo? Não tem aí? Tem aí rapidinho, Mateus? Dá para botar ali aquela foto? Quando você vê, por exemplo, a questão do tabernáculo, que era a tenda que Deus mandou Moisés construir, e essa tenda representava como Deus iria se relacionar por um tempo com o povo, está ali ela, era daquela forma ali, então construía aquele limite, e a tenda no meio, e todo o povo se acampava ao redor. E essa tenda, ela representa uma cosmologia, ou seja, uma maneira pela qual Deus diz como é que se relaciona. E é interessante porque depois da entrada, linda essa foto, agora à noite, né? Foi agora à noite essa aí, não foi? Foi Zóia que tirou aquele, pegou o drone lá, Zóia, e tirou aquela. Logo quando você entra pelo portão, que é aquela portinha azul aqui na frente, ó, ali, a primeira coisa que tem, sabe o que é? Um altar de holocausto, de bronze, onde as pessoas apresentavam os sacrifícios. Você sabe para que elas apresentavam o sacrifício? Para obter o quê? Perdão. A prioridade para Deus é perdão. Não tem como andar para lugar nenhum mais, se primeiro não resolver as questões de quê? De perdão. Amém ou não, pessoal? Isso não é nada novo, isso é o próprio Deus.
Ali, aquele primeiro ali embaixo, é o altar de bronze onde eram oferecidos os holocaustos. Ou seja, a primeira ação que Deus espera de nós é o reconhecimento humilde e o pedido de perdão. Deus não vai aceitar suborno. A gente tem uma mania de dar importância a coisas que não têm importância e negligenciar as coisas que são importantes para Deus. Às vezes a gente acha que o importante para Deus é tal coisa, como, por exemplo, vir para o culto. É claro que é importante também vir para o culto, mas diante da economia de Deus, é muito mais importante você reconciliar-se com seus irmãos. Amém ou não, pessoal? Muito mais importante. Agora, uma vez que você está reconciliado com seus irmãos, vem e apresenta teu culto. É outro fluir, é outro mover, é outra jornada com Deus. Amém? E como eu posso fazer para perdoar? A gente encerra com a conclusão assim. Primeiro, esteja atento. Uma das coisas que a gente não pode fazer é viver uma vida desconectada de Deus. Quando você ora e vai a Deus, o Espírito Santo é quem te lembra das pendências que você tem para quê? Para resolver, que são importantes para Deus. Se tem algo que não é de grande importância para Deus, talvez o Espírito nem vai tocar naquele assunto agora. Mas tem coisa que se você se pôr ali, ó, de joelho ou sentado, e falar assim, Senhor, fala comigo, o que é importante para o Senhor na minha vida hoje? Qual é a tua prioridade? Ele vai te dar ipsiliter, ele vai te falar de cara. Ele não vai te enganar. Segundo, seja humilde. Seja humilde. Quando Deus te falar, não demore. O texto que a gente leu lá em Mateus, capítulo 5, diz assim, ó, versículo 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. O que isso está dizendo? Qual é a melhor hora para perdoar? Ontem. Fala aí. Ontem. Eu estou vendo aí porque, né? Não, meu irmão, empreenda, engaje e se esforce. Faça a tua parte. Dê a devida prioridade e diligência ao assunto do perdão na tua vida. Vai logo ao encontro. Tem pessoas que você precisa ligar porque não dá para ir. Mas tem outras que dá para você ir. E se dá para você ir, o melhor do perdão é que seja o quê? Face a face. Olha o que diz aqui o texto. Sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Então, a gente pode usar a rede social, a gente pode fazer igual a Neymar. A gente trai, vai na rede social e pede perdão. Eu sei que tem relevâncias e consequências, mas eu estou te dizendo assim, às vezes, a gente está acostumado a levar tudo para a rede social e não olha mais um para o outro e conversa e acerta nossas contas. Um de frente para o outro, que é como tem que ser. Amém ou não? A Bíblia diz que como um ferro se afia com um outro ferro, o rosto de um homem com outro homem, a gente vai se amolando, a gente vai se aperfeiçoando um com o outro. É frente a frente, marca um café. Ou uma pizza. Enfim, marca um encontro. Encontra-se frente a frente, seja humilde, peça perdão. E cuidado, porque tem muita gente que ao invés de pedir perdão, chega para a pessoa e fala assim, oi, tudo bem? Eu vim te perdoar, tá? Eu marquei, foi para quê? Tu veio me pedir? Não, eu vim te perdoar. Já se colocou o quê? Acima do outro. Tá, ó. Não. Você tem que pedir perdão.
Mas eu vou pedir perdão porque se foi a pessoa que me feriu, você vai pedir, sabe por quê? Porque você vem guardando uma coisa dentro de você a respeito dessa pessoa por causa de algo que ela fez com você. Quem sabe ela pode até dizer, não, você está me pedindo perdão? Eu também tenho que te pedir perdão. Ou eu é que deveria te pedir perdão. E você acolhe o perdão da pessoa. Quer ver outra coisa que tem gente que faz na hora do pedido de perdão? Ficar ridicularizando a pessoa. A pessoa vem pedir perdão para você, você fala, eu quero é prova. Eu quero é prova. Ou então fala assim, ó. Tu aprontou comigo. Tu acha que tu vai vir aqui e em 10 minutos tu conversa comigo e vai ter perdão, é? Tudo isso são equívocos e erros a respeito do processo do perdão. Porque você está desmerecendo a atitude divina que a pessoa tomou. Acolha. Se foi verdadeiro ou não foi, ela vai se resolver com Deus. Você precisa receber como verdadeiro. Não cabe a você julgar. Seja rápido, instantâneo. Não demore para fazer as suas resoluções. Outra coisa. Pega leve, gente. Na medida com que você medir, você também será medido. Se você for misericordioso, você também alcança misericórdia. Então, pega leve geral aí, pessoal. Calma lá. Porque se você quer matar todo mundo na unha, vai achar quem te mate na unha também. Seja misericordioso e você também alcançará misericórdia. Quer tudo quer levar na unha, no dente, na trava. Quer ficar apurando cada coisa. O que é isso? Perdoe, pegue leve com quem precisa de perdão. Alex, né? Eu tenho uma situação, você está falando de perdão, eu tenho uma situação, mas não depende só de mim. Nunca depende só da gente. Nunca. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Sim ou não, pessoal? Deus sabe que não depende só da gente. Jesus sabia que não dependia só dele. Mas ele fez a parte dele. Ele foi lá naquela cruz e se entregou. E espera que alguém, ouvindo isso, se renda a ele, ao amor dele. Ele espera. Mas independente de qual seja a resposta, ele fez a parte dele. Assim somos nós. Temos que fazer a nossa parte. Outra coisa. Às vezes, dentro das nossas relações, a gente tem embates. Porque, na verdade, na construção da relação, esses embates acontecem porque a gente vai se conhecendo melhor. Quem não se conhece bem acaba não tendo muito atrito. Você vai tentando conhecer melhor, você vai tendo atrito. E dentro desses atritos pode gerar o quê? Algumas feridas. E essas feridas precisam ser o quê? Saradas, curadas. Claro que isso não significa que a ferida sarada significa que você depois vai ter uma... como é que eu posso dizer? Uma intimidade ou caminhar junto. Não, talvez as rupturas que teve foi porque você percebeu que o seu modo de vida não bate direito com o modo de vida de alguém. Pode ser que realmente cada um precise estar no seu canto. Mas isso não significa guardar o quê? Rancor e mágoa. Você tem que estar de boa, porque senão você está ferindo a economia com Deus. Às vezes, dentro da relação, você se fere e tal, por falar assim, mas eu já perdoei, a gente está de boa, está tranquilo. Mas não é, de fato, uma pessoa que eu vou ter o quê? Intimidade, uma relação de caminhada, porque eu já percebi que o nosso jeito de caminhar não bate. Então, você vai trabalhar os limites ali, respeitando e caminhando. Amém ou não? Não aconteceu isso com Paulo e Barnabé? Não foi? Quem leu o texto dessa semana aí? Eles tiveram que cada um ir para o canto. Teve uma situação lá entre eles e achou melhor cada um
ir para um lugar. Eu acredito que eles não ficaram guardando rancor, mas simplesmente perceberam que cada um tinha um jeito diferente, que cada um podia ir para um lado para a obra fluir. Melhor assim. Amém? E por último, se você está aqui hoje e fala assim, Alex, nesse último ano, eu praticamente, então, vou ter que fazer isso com 40 pessoas. De repente, tu tem que parar e saber que tu está com algum problema, velho. É sério, porque se tu tem problema com todo mundo, e com todo mundo tu fica tritando, e com todo mundo tu cria alguma coisa, que todo mundo te fere, todo mundo tu tá magoado, todo mundo tem alguma parada errada contigo. Para pensar. Tu tá cri-cri demais, tu tá sensível demais, tu tá mimizento demais. Tem que tomar cuidado. Porque a vida humana a gente se bate com pessoas, gente. Isso é normal. Como é que o árbitro fala? Quando não é falta, mas teve um... Não. Quando existe um atrito entre os jogadores, mas não chega a dar uma falta. Não é advertência, não. É lance normal. Acho que é assim que fala, né? É lance normal de jogo. Segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Tem coisa, gente, que segue o jogo. Não adianta a gente ficar encrencando com absolutamente tudo, não. Porque senão ninguém tem um minuto de paz nessa vida, não. É ou não é? Tudo implica, tudo encrenca. É 40 pessoas que passou na sua vida esse ano, você fez inimizade com 38. Porque as outras duas trabalham com você, recebem salário seu. Aí não tem como brigar com você, porque senão fica sem salário. Como é que pode isso? Não pode. A gente precisa se examinar. Para poder a gente não viver uma vida onde tudo se torna uma implicação e um problema de perdão. Ai, fulano não passou por mim hoje não me deu uma boa noite. Já começa a guardar um negócio no coração. Não falou comigo hoje. Não me olhou direito. Às vezes a pessoa estava distraída na hora, nem está se ligando o que foi. Você já começou, Estava sem óculos. A pessoa estava sem óculos na rua, eu passei na frente da pessoa e não me viu. Então, sem óculos, meu filho, minha filha, eu não reconheci. Leu a mensagem e não respondeu. Deixa eu olhar aqui no zap, Eita, pau. Às vezes já correu mensagem, a pessoa perdeu a mensagem, ou ia responder na hora e esqueceu. Aí você já cria um negócio. Para com isso. Anda mais de boa, seja mais leve, pessoal. Pergunta de novo, e aí, eu te mandei mensagem, tu não respondeu, tá tudo bem? Poxa, ao invés de criar uma celeuma por causa de algo, de repente a pessoa está com a unha encravada, aí está com a cara feia, está pensando que está com a cara feia para você. Não porque ela está com a unha encravada e o sapato está apertado. Não cria problema com tudo também. Existe uma prioridade de Deus com relação ao perdão. E nós não podemos ignorar isso, irmãos. O objetivo da gente hoje foi esse daí. De tentar levar cada um de nós. Não somente a ouvir. Mas a sair daqui hoje com o coração quebrantado. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aqui que está retado com minha cara. É mais um perdão que vai ter que liberar. Tem gente que já vai sair daqui. Eu pensei que eu ia para o culto hoje para sair suave, já vou ter que liberar perdão para mais um. É para o pastor que hoje pregou sobre isso. Só para me sobrecarregar. Não, é para te libertar. É para libertar teu coração. É fazer você viver uma vida para Deus, verdadeira, inteira, uma vida real e não a mentira religiosa, usando capa de crente, de religioso. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer um coração obediente, um coração que flui.